ler com você hoje um texto no livro de Salmos, capítulo 133. Nossa temática hoje, dentro dos Juntos Somos Igreja, obrigado, é Juntos em Unidade. Falar de unidade é um texto muito conhecido, Salmo 133, como texto base, mas vamos usar muitos outros exemplos aqui para ilustrar, para explicar essas informações que nós temos aqui. Todos acharam sim ou não? Não? Abra a Bíblia aí, leia o texto, é importante. Salmos 133, 3. Diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém ou não amém? Quem esteve aqui domingo passado, junto aí com a banda Casa Favorita, né, as ministrações, trago um abraço carinhoso, pastor Daniel, a igreja lá de Altamira, toda aquela equipe. Tivemos ali uma semana, a voz quase ficou lá, mas estou tentando recuperá-la. Querido, algumas lições para nós, bem direto ao ponto, falando de unidade. Em primeiro lugar, olhando para esse texto, diria que ou somos um, ou não somos igreja. O versículo 1 que nós lemos aqui, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Vamos entender esse texto para falar de unidade. O que está acontecendo nesse salmo? O povo de Deus está voltando do cativeiro. Eles estavam ali num outro modelo de nação, e agora eles estão voltando para a sua nação. E aí o salmista então começa a trazer a lembrança deles, como é bom quando os irmãos convivem em união. Vocês se lembram do que é a vida do povo de Deus, a verdadeira vida, o verdadeiro plano de Deus, o modelo que Deus tem para a nossa comunidade, para a nossa nação. Então esse é o contexto. O povo está saindo daquele mundo diferente, daquela sociedade diferente, da sociedade capitalista, da sociedade onde cada um faz do seu jeito, para voltar à nação, onde nós temos que aprender a viver em unidade. No contexto de Israel, todas as famílias, todos os clãs, quando você olha lá em Josué, entrando para Josuízes, Josué colocou todas as famílias. Lembra que Moisés tirou o povo do Egito, não é isso? Para ir conquistar a terra prometida. Josué liderou a entrada na terra prometida, e todas as famílias, todas receberam uma terra. Ninguém ficou de fora. Hoje, infelizmente, nós temos muitos, sem teto, sem terra, mas aqui no modelo de Deus, todas as famílias têm a sua terra, e eles deveriam viver em unidade, cada um andando junto do outro. E o que a gente aprende então? Que a maior vitória para o povo de Deus, muito além de todas as conquistas, muito além de todas as bênçãos, é na verdade estar unido, seguindo o propósito de Deus. A maior vitória que a gente pode desfrutar da nossa vida cristã, gente, além de todas as bênçãos e necessidades que a gente precisa da graça de Deus, mas é quando a gente consegue de fato andar juntos, estar juntos como igreja. Vou te dar um exemplo. Qual é a maior bênção de uma família? Quem aqui é casado ou tem uma família ou vive junto com alguém, não está vivendo sozinho? O que vale tanto a pena? O que adianta você ter tanto dinheiro, mas se dentro da tua casa não tem paz, não tem harmonia? Do que adianta ter viagens, mas se vocês viajam, mas viajam brigando, não consegue estar junto com os filhos? Do que adianta ter tantas conquistas e não conseguir andar em harmonia um com o outro? É mais ou menos isso que o texto está dizendo. O que a gente tem que aprender é que o nosso valor, a nossa força, a nossa vitória verdadeira está não nas conquistas que a gente pode ter, e é bom quando a gente tem, mas a vitória verdadeira, a maior bênção, é a gente conseguir andar em harmonia, estar juntos, é conseguirmos verdadeiramente nos respeitarmos como irmãos, como família, estarmos juntos, seja no momento da luta, seja no momento da bênção. Sabe o que vale? O que vale é estarmos juntos. Eu fiquei uma semana fora, eu fiquei bem mal, minha esposa ficou bem pior, já estava quase em depressão, mas é normal também, Ela tem mais amor.
Gente, é terrível. Porque a questão não é onde a gente vai, não é o que a gente faz, a questão é com quem a gente está. E muitas vezes, quem sabe, a gente não tem aprendido a ser igreja. Ou somos um, ou nós não somos igreja. Não são as atividades que nós fazemos que é o mais importante. Não que nós não precisamos dela, mas a gente precisa aprender a ser um. Precisa aprender a ter unidade. Precisa aprender a andar juntos. Amém ou não amém? Alguns exemplos em outros textos na Bíblia. Efésios 4, 4 a 6 diz que há um só corpo. É verdade que nós temos várias igrejas após a reforma protestante, inclusive já saiu várias denominações, mas querido, se você está num local, nesse local, ou a gente é um corpo, ou a gente está dividindo o corpo de Cristo. E mesmo que eu esteja aqui, eu não posso pensar que aqui é a igreja verdadeira, porque nós somos um corpo, a igreja de Jesus está espalhada pelo mundo afora. Há um só corpo e um só Espírito, aqui se refere ao Espírito Santo. Quando nós não agimos com unidade como um, nós estamos ofendendo e dividindo e afetando o corpo de Cristo. A obra de Deus é prejudicada quando nós não agimos com unidade. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Tem gente que parece que pensa que vai ter vários céus, né? O céu dele lá no canto, o céu do outro, o céu do outro. Há uma só esperança para a qual foi chamada, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É engraçado aquelas comunidades exclusivistas, né? Que o batismo tem que ser o delas. É ela que salva, não é Jesus, não é o Senhor. Há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O modelo de Deus é que sejamos um corpo. Ou nós somos um corpo, ou a gente não é igreja. Ou somos um, ou a gente não é igreja. E nós estamos vivendo uma época de muito modelo das pessoas, tipo, vivendo uma espiritualidade individualista, né? Mas eu assisto o culto em casa, eu assisto online. Com certeza você pode assistir muitas coisas. Só não pode ser igreja. Individualmente, sozinho. Somos um, ou não somos igreja. O modelo de Deus é ser corpo. Você não é o corpo, nós somos membros desse corpo. Estão entendendo, sim ou não? Outro exemplo aqui na Bíblia para nós. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade. O corpo é uma unidade, tem vários membros diferentes. Pessoas com dons diferentes, com habilidades diferentes, com ideias diferentes. Mas o corpo é uma unidade. E embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Somos uma unidade ou não somos o corpo de Cristo? Tudo que nós fizermos, que não estivermos entendendo este nosso relacionamento como corpo. Eu sei que nós pensamos, mas eu estou aqui assistindo um culto. Você pode assistir um culto, mas você não está sendo o corpo de Cristo, você não está sendo a igreja de Cristo. Outro exemplo, para a gente não demorar muito. 1 Coríntios 1 e 2, a igreja, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, ou aos santos em algumas versões, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Me diz o seguinte, procura na Bíblia, no Novo Testamento, onde é que aparece a palavra santo individualmente. Você é santo? Você já reparou? Não, já aparece na Bíblia santos. Nós somos a igreja. Eu não sou sozinho. Eu não sou santo sozinho. Nós somos a igreja, não o prédio. A gente tem dito, olha, mas a igreja não é o prédio, verdade. Nós somos a igreja, mas nós juntos. Não, nós não somos a igreja sozinho. Não existe esse conceito. A igreja não é o prédio, mas você sozinho também não é a igreja. Tem um cântico antigo que falava assim: eu preciso de você, você. Só os velhos cantam, né? Precisa de mim, os velhos de crente, né? Nós precisamos de Cristo até o... Mas eu precisar do Daniel?
Ah, não preciso. Ele acabou de fazer. Pois é, isso é ser igreja. Você gosta ou não gosta? Queira aprender a ser igreja. Eu acho que o exemplo de uma família exemplifica muito isso que a gente está falando do ser corpo. Quantas vezes teu esposinho querido, a tua esposinha, ou teu filhinho querido, a tua mãezinha, a tua sogrinha, pode fazer algumas coisinhas que nos incomodam, sim ou não? Mas é tua família. Nós não somos igreja sozinho, querido. E pensar em depender, em estar juntos, em depender do outro, em precisar do outro. Outro exemplo. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Paulo falando, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Andar em unidade, então, não sou importante na igreja? Sou, mas eu não faço a obra de Deus sozinho. Você é muito importante, querido, mas você não é nem melhor e nem pior do que a pessoa que está do teu lado. Todos nós estamos aqui fazendo parte desse corpo de Cristo, colocando a nossa mão, nos envolvendo, a nossa oração, a nossa participação, a nossa vida na presença de Deus, para que verdadeiramente sejamos igreja. Eu tenho sido o que tem plantado, o que tem regado, o que tem feito o que aqui no corpo, mas quem tem dado o crescimento é o Senhor, é o Senhor. Estão comigo aí, sim ou não? Mais um exemplo. Gênesis 11:9, um exemplo ruim, negativo de unidade. Por isso foi chamada Babel, quando o povo estava construindo uma grande torre para chegar até os céus, o povo unido para fazer algo que Deus não tinha dito para eles fazer. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. É interessante, porque às vezes você pode pensar que basta estar unido, mas não basta estar unido, pois nem toda união é unidade. Nós temos que estar unidos de acordo com o propósito de Deus. Você pode estar unido com a sua família e não estar vivendo de fato o propósito de Deus. Está junto, está debaixo do mesmo teto. Não basta simplesmente dizer eu estou junto. É de verdade estarmos cumprindo aquilo que é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a igreja, gente? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Eles queriam ficar lá juntinhos, né? Não vamos ficar aqui, está tudo bom, no nosso reino. E o Senhor fala, não, vocês vão se espalhar. Nós vamos ficar com a nossa célula aqui do jeitinho que está, só comunhão, pastor. Não vai não, vamos nos espalhar. Porque o propósito de Deus é outro. Não basta dizer que estamos juntos, temos que estar unidos de acordo com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a gente se espalhe, é que a gente leve o amor dele por todos os lugares, por todas as casas, por todas as famílias, por todas as cidades. Somos um, ou não somos igreja? E muitas vezes eu não sei se nós colocamos isso na nossa cabeça. Deus, estamos aqui unidos para cumprir o teu plano, o teu propósito. Ah não, eu estou unido aqui porque eu gosto do Rony, o Léo falou uma coisa que eu gostei, eu estou com ele. Se eu estou contigo, você está comigo, enquanto a gente está fazendo coisas agradáveis a uns aos outros, isso não é a unidade que o corpo aqui está, que a palavra está falando. Quem sabe, muitas coisas para a gente conseguir fazer o propósito de Deus, acontecerão coisas desagradáveis. Às vezes Deus tem que nos dar uma separada, nos mexer na nossa vida, mexer nas estruturas, mudar de lugar, tem que nos tirar do comodismo, para que a gente cumpra de verdade a unidade, cumprindo o propósito de Deus. Somos um, ou não somos a igreja de Deus? E é Ele que determina. Lá em Atos, um outro exemplo aqui, Deus já tinha determinado, receberão poder e sairão pelo mundo, aí o povo tentou ficar lá, aí Deus falou, tudo bem,
Tinha um pessoal lá querendo perseguir, falou, pode ir lá. Aí veio uma perseguição boa e o povo saiu para todo lado. Somos um ou não somos igreja? Você pode falar isso aí para a pessoa do seu lado, somos um ou não somos igreja? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, em unidade, mas unidade cumprindo o propósito de Deus. Somos corpo, eu não sou igreja sozinho. Amém, gente? Continua aí comigo. Segunda lição para nós, juntos somos igreja. Coloque que se Deus está em nós, Ele produz unidade. Se estamos em Deus, nós preservamos a unidade. Uma frase longa, mas para explicar o que o texto está nos dizendo. Se Deus está em nós, quem fala, Deus está comigo, Deus está comigo. Se Ele está realmente em mim, Ele vai produzir em mim um espírito de unidade. Se eu realmente estou em Deus, eu vou somente preservar a unidade. Qualquer pessoa que faz algo que prejudica a unidade do corpo de Cristo, ela está dizendo, Deus não está comigo, eu não estou com Deus. Salmo 133, versículo 2, ele fala dessa unidade, dizendo que é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Então nós temos aqui algumas figuras. Você que está sem barba, pode sair. Você não tem... Brincadeira, parte. Nós temos aqui a figura de Arão. Quem é Arão? Quem é Arão, gente? O sacerdote. Aquele que está ali a serviço de Deus para quê? Para produzir a unidade do povo. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes de Cristo, amém? Então a figura do sacerdote, que é aquele que vai ali promover, trabalhar pela unidade do povo. Nós vimos aqui falar das vestes. O que é interessante nas vestes do sacerdote? Porque nas vestes do sacerdote estava os 12 nomes das tribos de Israel. O povo de Israel é dividido em 12 tribos, e as 12 tribos estavam ali escritas nas suas vestes. E nós temos aqui o óleo, que é derramado sobre a sua cabeça, que desce sobre a sua barba, que desce sobre as suas vestes, que vai tocando por todas as tribos. O simbolismo aqui, o óleo que é o Espírito Santo, a unção de Deus, que é derramada sobre todos os membros do corpo de Cristo. E essa é a lição que nós temos, nossa unidade é fruto da bênção de Deus, que é derramada sobre todos. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, se Deus não estiver nos tocando, é porque nós não estamos aqui, nós estamos fora. Não estamos sendo um de fato. Quem produz isso em nós é o próprio Deus. Ele derrama do seu Espírito, Ele nos toca. Todas as pessoas vão ser tocadas por esse mesmo Espírito, por esse mesmo mover de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Amém, Rodolfão? Usando alguns textos aqui para explicar. Romanos 15, 5 e 6, olha só. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que nos dá um espírito de unidade? É Deus. E de que forma você vê que está havendo unidade? Quando há um só coração, uma só voz. Aplicando isso para a tua casa, querido, para a tua família. Você tem visto isso? Porque Deus tem derramado a unidade. Você é um membro do corpo de Cristo. Como que você está trabalhando essa unidade ali? Na sua família biológica, mas também na sua família espiritual. Onde Deus está, as diferenças se tornam secundárias. Como que pode ter um só coração, uma só voz, gente? Não significa que a gente não tenha diferenças. Significa que a gente chega a um consenso comum. Imagina marido e mulher, ou família em geral, né? Você está lá com sua família, seus parentes, e aí você vai assistir um filme. Tem que assistir um filme. Que filme a gente vai assistir? E a um quer comédia, o outro quer ação, o outro quer drama, o outro quer nada, quer dormir. E aí? As diferenças,
Quando Deus está agindo, elas se tornam secundárias. Não é que a gente não tenha diferenças. A Bíblia fala de unidade na diversidade. É quando a gente consegue deixar as diferenças para chegar num ponto comum, no propósito de Deus. Se Deus está em nós, Ele produz em nós esse espírito de unidade, em querer estar juntos, em querer andar juntos. E se nós estamos em Deus, nós vamos agir para não estragar a bênção da unidade que Ele está manifestando no nosso meio. Claro ou escuro? Claro ou escuro, gente? Está claro? Outro exemplo. João 17, 21, Jesus ora pelos futuros discípulos que ainda haveriam de converter. E aí ele diz... Ele ora para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Olha a relação de Jesus e o Deus Pai nesse momento. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Se estivermos em Deus, seremos um com Seu corpo. O que Jesus está dizendo para os futuros discípulos, orando pelos futuros discípulos, é que eles precisam ser um. De que forma? Assim como Jesus e Deus é um, nós como igreja precisamos ser um. Agora eu te pergunto, às vezes você consegue com a sua família estar em unidade, ou consegue até com alguns amigos, pessoas mais próximas, estar em unidade. Ser um. Mas Jesus nos chama aqui a ser um com quem? Com todos os membros do corpo. De repente tem pessoas que você não se relaciona tão bem. O que você deve fazer? Deve procurar me relacionar. Deve procurar me envolver. Deve procurar me achegar, me aconchegar. Estar juntos. A vida cristã tem que ser gostosa, gente. Aí você vem para a adoração, o cara levanta os braços, e muito cheiroso daquele perfume que ele passou. Você tem que curtir isso juntos. Quem aqui nunca abraçou sua esposa toda suada? É ruim ou não? Às vezes eu vou com minha esposa, ela vai, eu estou suado. Eu falo, não tem problema, eu te amo mais do que isso. Se estivermos em Deus, seremos um com o seu corpo. Isso não é fácil, gente. Outra lição. Outro exemplo, Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Ele não está fazendo a unidade, está mandando apenas conservar a unidade do Espírito. De que forma? Pelo vínculo da paz. O sinal de que Deus está em nós e nós em Deus, é o nosso esforço em preservar a unidade. De que forma? Com paz. Que o nosso palavreado não venha gerar guerras, dissensões, divisões. Que o nosso jeito, que as nossas decisões, que as nossas opiniões, todo mundo é diferente, tem opiniões, mas a gente não pode fazer nada que não seja pelo vínculo da paz. Porque essas diferenças têm que ser secundárias, para que a gente consiga preservar a unidade que Deus está fazendo e operando no nosso meio. Dentro da sua casa do mesmo jeito. Se a gente não colocar as diferenças embaixo, como de forma secundária, você vai começar a dividir tua casa, a união tão bonita que Deus fez. Amém ou não amém? O sinal de que Deus está em nós, e nós em Deus, é se estamos preservando a unidade. Preservando. Outro exemplo, em outro texto. Juízes capítulo 12, versículos 5 e 6, um texto interessante, engraçado inclusive sobre a unidade. Quando a tribo de Gileade estava ali na liderança como juízes, lutando pelo povo, e a tribo de Efraim era uma tribo que não estava ajudando, estava batalhando contra eles. E ali a identificação deles, olha como acontece. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Você é filadelfiano? Você é da fila? Vamos ver. Se respondessem que não, diziam, então diga Shibolete. É mais ou menos como diga calça. Lá, cadê o Juninho? Saiu, está lá fora, lá embaixo, né? Está com as crianças. Lá em Botucatu o pessoal fala carça. Né? Um bom botucatuense fala carça. Eles têm mais expressões. Então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no.
É a mesma coisa de baiano falar porta. Jesus amado. Já estou me contaminando, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. 17 anos nessa terra contaminada. Brincadeira, gente. É muito engraçado isso. Eu diria o seguinte, que nosso estilo de vida nos identifica como membro do corpo ou não. O nosso jeito de viver, como nós estamos vivendo em comunidade, está identificando se eu faço parte do corpo de Cristo, ligado à Filadélfia ou não. Vou te dar um exemplo, tentar aqui. Aí teu filho, teu parente, a pessoa que mora com você, sai, não avisa, fica lá um mês sumido, por exemplo. E aí você não sabe onde está, já deu parte na polícia, foi para trás e não acha a pessoa. Você acha que essa atitude seria normal, gente, para sua família? Não. Então, o estilo da vida está demonstrando que a pessoa não está se identificando como membro do corpo. Da mesma forma, assim, a nossa vida cristã. Você está aqui, aquilo que a gente está fazendo. A gente não pode colocar nossa dureza de coração, nossas raivas, nossos problemas contra o corpo de Cristo. Não é contra fulano que você está indo contra. Não é contra o Léo, contra ele. Quando a gente faz isso, nós prejudicamos a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. Uma coisa que eu tenho aprendido, com as experiências da aula de seminário, que a gente discute, né, coisas complicadas dentro da teologia, uma coisa que eu tenho aprendido, querido, é a respeitar, porque a gente discute muito a igreja. A gente está lá falando da igreja, a igreja. Parece que até que a gente não é igreja. Uma coisa que eu tenho mudado e aprendendo na minha vida é saber respeitar a igreja de Jesus. Independente de sua placa, de seu nome, independente de tempo. A igreja é de Jesus. A gente tem que aprender a respeitá-la. E muitas vezes nós não respeitamos com o nosso estilo de vida, a forma que a gente está fazendo. A gente fala que é daqui. Eu sou cristão, eu sou da Filadélfia, mas o jeito que eu estou vivendo, estou dizendo, não estou nem aí com esse povo. Não estou nem aí com esse povo. Some, se chama, vai atrás, reclama. Se está brigando, você vai chamar, reclama, briga. É impressionante, gente. O nosso estilo de vida está dizendo se a gente quer de fato andar junto, ser Filadélfia ou não. Eu não posso obrigar ninguém, nem você pode me obrigar a ficar aqui. Estou aqui por livre e espontânea vontade. Quero andar contigo. Não sou perfeito, sou errado, você também não é. E a gente precisa aprender. Se Deus está em nós, Ele já produziu essa unidade. Se nós estamos em Deus, a gente precisa conservar, preservar essa unidade. Sermos família, sermos corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Mais um exemplo. 2 Crônicas 30:12, diferente essa tribo aqui agora, quando Deus chama o povo para o serviço. Já em Judá, a mão de Deus, olha só de novo, lá quando a gente leu no versículo 2, fala que é como o óleo que desce na cabeça de Arão. Olha, veja bem, que a unidade é Deus que produz. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade. É a mão de Deus que esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. O povo foi chamado, as tribos se revoltaram, falaram, não, eu não quero, eu não desobedeço, eu não aceito. Já em Judá, a mão de Deus esteve com eles, dando unidade de pensamento. Isso aqui quem produz é Deus, é Deus. Pois quem está no Espírito entende e obedece às coisas espirituais. Muitas vezes seu filho te desobedece, mesmo você cuidando, orientando, ele ainda é criança, não tem maturidade espiritual. Muitas vezes dentro da igreja, o que acontece é isso. A gente se envolve em atividades, em coisas, mas a gente se esquece e deixa o principal, que é ter uma vida espiritual, para que a gente não venha atrapalhar, para que a gente não venha estragar a unidade do corpo de Cristo. Amém ou não amém? Está claro ou escuro? Segunda lição então, versículo ponto 2, vamos ler juntos. Se Deus... Terceiro lugar. Consegui correr um pouco aqui. De manhã no satélite falei 1 hora, gente. Vou segurar vocês aqui não. Terceiro lugar. Precisamos estar na unidade do corpo, ou no corpo, para desfrutar
da bênção de Deus. Versículo 3 do Salmo 133, ele diz que essa unidade, essa bênção de Deus, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos entender o texto. A montanha de Hermon, o Monte Hermon, é a montanha mais alta de Israel. E obviamente, nessa montanha mais alta, o orvalho, mesmo em tempos de seca, o orvalho cai, tem orvalho, é mais úmido. E quando o salmista está fazendo a comparação com o Monte Hermon, ele está dizendo, olha, está vendo que Deus derrama do alto, é Deus que abençoa, assim é a unidade. Mesmo em tempos secos, mesmo em tempos difíceis, mesmo nos conflitos, não vai faltar a bênção de Deus. Então ele está mostrando para o povo que a bênção não está na conquista, não está no problema, na falta de problema, a bênção não está na finança, a bênção está na unidade. Quando um casal percebe isso, entende isso, aí sim, eles reviram o mundo de cabeça para baixo. Quando uma igreja entende isso, aí sim, a gente vai conseguir cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. O que vale mais, gente, não é quando o casal, a família está enfrentando tempos bons ou tempos difíceis. Dias que a gente discorda, dias que a gente tem problemas, ou dias que está tudo legal. O que vale é quando a gente entende e preserva e vive abençoando e buscando a unidade. A bênção está quando a gente sabe estar juntos, não quando a gente está viajando para lá e para cá. Isso pode estar separado fisicamente, mas espiritualmente nós estamos num só propósito. Há igrejas pelo mundo afora sendo perseguidas, homens perseguidos, líderes perseguidos, mas isso nunca destruiu a unidade da igreja. Muito pelo contrário, fortaleceu ainda mais. Fortaleceu ainda mais. Os problemas na tua casa não é para tirar a unidade. Quem está tirando a unidade é você, pelo nosso comportamento. Os problemas vão ainda fortalecer ainda mais, nos ajudar a saber que o que vale é estar junto. O que vale é entender o valor um do outro. Amém ou não amém? Precisamos estar na unidade do corpo para desfrutar da bênção de Deus. Vamos entender mais isso. Um exemplo é Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente. A palavra unânime do grego é interessante, e ela aparece constantemente em Atos. Ela aparece constantemente no livro de Atos. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Unanimemente. A unidade nos leva à unanimidade na oração. Ali desconfigurou a palavrinha ali. Quando a gente está reunido aqui para orar, para buscar a Deus, querido, eu brinquei outro dia num culto de quinta aqui, que às vezes a gente vira ouvinte de oração. Para Deus nos abençoar ainda mais, para a gente experimentar mais de Deus, sabe o que precisa fazer? Eu, você, cada um de nós, colocar o nosso coração, a nossa boquinha, as nossas palavras, o nosso jejum, juntos pela causa do corpo de Cristo, pelo nosso país, pelas situações que tanto enfrentamos. Falta unidade na oração, mas aqui no livro de Atos você vê a igreja unânime em oração e súplica. E a gente muitas vezes precisa, irmãos, vamos orar. Ora, irmãos, não estou falando de gritar, de falar baixo, cada um do seu jeito. Então não se incomoda também quando eu pulo, amém? Unanimidade na oração. Outro exemplo em Atos. Precisamos estar na unidade do corpo para desfrutar das bênçãos de Deus. 4:24, no mesmo livro de Atos. E ouvindo isto, no momento onde Pedro tinha saído da prisão, e os líderes religiosos ali da sociedade ameaçando eles, olha a oração deles, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Muitas vezes a gente está enfrentando problema, enfrentando dificuldade. A unidade nos leva à unanimidade na fé.
Onde está a tua fé, querido? Vamos buscar. Quem não estiver passando dificuldade, você não deve estar vivo. Os problemas, as dificuldades existem, as tentações existem. A questão é onde está a nossa unidade para nos levar à unanimidade da fé, da oração, estarmos buscando verdadeiramente. Eu não preciso pedir, ora, por favor, pelo amor de Deus, abra a tua boquinha, fala com o papai do céu. Até as crianças estão fazendo melhor. Vamos falar com o papai do céu, crianças? Elas vão, fecha o olhinho. Por que nós deixamos a oração, a fé? É a unidade, gente. Ou seja, se eu começo a me afastar do corpo, não estou falando da igreja, da reunião da igreja apenas, do corpo, a gente vai perdendo isso. Outro exemplo, em Atos ainda sobre unanimidade, 15:25, assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. A unidade também nos leva à unanimidade na missão, porque a gente sabe qual é o propósito. Eu lembro quando a gente começou, estavam algumas dificuldades financeiras, e aí a gente discutindo junto, né, o que a gente vai fazer? Vamos cortar isso? Não, missão a gente não vai cortar, a gente vai enviar mais. E Deus é aquele que provê, porque é a obra dele. E assim Ele tem feito. Mas a unanimidade na missão, de também me comprometer em dizer, não, eu também quero ir, eu também estou disposto. Concordamos todos em pregar o evangelho, sim ou não? Concordamos todos em nos colocar na brecha da oração, concordamos todos em ter fé e saber que Deus vai operar. A unidade nos leva à unanimidade. Você está passando um problema? Se envolva no corpo. Precisamos estar na unidade do corpo para desfrutar da bênção de Deus. Aí fica lá sozinho buscando um lugar e no outro, ou acreditando num e no outro. A bênção de Deus não está nas pessoas. A bênção de Deus é derramada sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo. Amém ou não amém? Está claro, Lucão? Mais um exemplo. João 17:21, voltando ao texto que Jesus ora pelos discípulos. Agora, olhando um outro detalhe, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para quê, gente? Para que o mundo creia que tu me enviaste. É também a unidade que traz eficácia na missão. Por que o evangelho, quem sabe, não tem se expandido mais? Com certeza, porque o seu corpo não está realmente vivendo em unidade. Quem sabe estamos falando bastante, está bastante nas televisões, mas o mundo não está conseguindo crer, porque não está vendo na nossa unidade. Mais um exemplo, para terminar, estamos quase terminando. Mateus 18:20, esse texto nos apresenta também uma outra informação sobre precisar estar na unidade do corpo para desfrutar da bênção de Deus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A reunião é em nome de quem? A gente pode receber um convidado, uma banda, um ministério, um pregador. Você pode ser o nome do outro. Mas, querido, a bênção de Deus aqui é manifesta pelo nome de Jesus. A bênção de Deus não está na quantidade de pessoas, mas está na unidade dessas pessoas no nome de Jesus. Você crê verdadeiramente que o nome de Jesus é poderoso? Você crê verdadeiramente no poder que Jesus tem? Não é essa igreja, aquele pregador, aquele grupo, aquele fulano de tal, mas de fato o nome de Jesus. Porque se nós cremos, por que a gente não invoca mais esse nome? Sim ou não? Eu tenho dito nas nossas quintas da fé, que tem pessoas que querem fazer Deus de seu servo, e nós rejeitamos esse pensamento, que sabemos que está errado, Deus é o Senhor. Mas por outro lado, quem sabe nós estamos esquecendo também que somos servos de Deus.
Tudo aquilo que pedirdes em meu nome. Eu estou aqui nessa noite reunido em nome de Jesus? Ou estou neste local aqui? Eu fui porque o pastor, se eu não for, ele chegou de viagem, se eu não for, ele vai falar, porque você não estava lá. Eu estou aqui reunido em nome de Jesus? Sim ou não? E o nome de Jesus é poderoso? Então, coisas extraordinárias podem acontecer na minha vida, sim ou não? Eu tenho que buscar e clamar a Deus diante das minhas lutas e dificuldades, sim ou não? Eu tenho que render a adoração a este nome, que é todo poderoso. Não é o grupo que está aqui cantando e parabéns por todo esforço, esse louvor gostoso, mas quem sabe nós não temos entendido a grandeza, o poder do nome de Jesus. E aí tem umas pessoas, porque a igreja tal, que a igreja boa. Querido, não existe igreja boa, porque a igreja é a comunidade dos pecadores que se arrependeram dos seus pecados para estar em Jesus. O que existe é um nome todo poderoso, e esse nome é o nome de Jesus. A bênção de Deus não está na quantidade de pessoas, pode ser 10, pode ser 1.000, 2.000, 100.000, está no nome de Jesus. Eu creio nesse nome, e eu quero aprender mais e mais, a enfrentar minhas tentações e minhas lutas, no nome de Jesus. Eu quero aprender mais e mais, servir a Deus com eficácia, proclamando o Evangelho no poder do nome de Jesus. Eu quero aprender mais e mais, enfrentar os meus problemas, usando a autoridade do nome de Jesus. Outro exemplo nesse mesmo texto, precisamos estar na unidade do corpo para desfrutar a bênção de Deus. E ele fala que a reunião tem que ser no nome dele, e ele diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Aonde é esse local? Eu te pergunto. A bênção de Deus, a bênção de Jesus não depende de um lugar, depende da unidade dos seus discípulos. Se eles estão ali reunidos, pode ser lá no monte, pode ser aqui nesse auditório, pode ser em qualquer outro auditório que a gente marcar para reunir. Onde não significa nada. A questão é se estamos verdadeiramente unidos neste propósito de buscar a bênção de Deus. É no Monte Hermon que Deus derrama das suas bênçãos. É na unidade do povo que Deus derrama das suas bênçãos, que Deus age quando o povo está verdadeiramente unido num só propósito de adoração, de obediência. Ali sim Deus vai conceder a bênção. E eu creio, eu acredito, que se nós não estamos experimentando mais de Deus, é porque nós não estamos vivendo mais dessa unidade. Estão entendendo, sim ou não? Mais um exemplo nesse texto. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. É no nome de Jesus, é onde, não importa o lugar, desde que seja em unidade dos seus discípulos. Mas tem mais um detalhe, querido. Hoje em dia tem muita coisa de falar, mas para que a gente tem que reunir, né? Deus está mais interessado com o que você faz lá fora, com sua vida no dia a dia, do que com você dentro da igreja, na igreja, no culto, né? Aí deixa eu te dar um exemplo. Aí você vai naquele churrasco, cadê o Rogério? Faz aquela mesa, aquele churrasco maravilhoso, ou se você gosta de lasanha, de pizza, né? Aí coloca toda a pizza assim, maravilhosa, aquele negócio. Ou a muqueca, aquela coisa. Dia 8 de março foi o dia das mulheres, né? Casado, você levou sua esposa para... Ou fez um prato gostoso para ela? Se não fez, aí fica a lição de casa. Fui levar minha esposa, que ela queria comer um peixe, né? Aí você chega lá e olha, põe toda aquela mesa bonita. E aí você fala, mas para que comer? Deixa ela aqui, está tão bonita. Para que você vai comer? Deixa montado. Olha que pizza maravilhosa. Mas por que você tem que experimentar? Não precisa. É muito mais importante só viver o seu dia a dia do que você ir lá e comer dessa pizza. É isso que as pessoas não entendem, gente. Não significa que, mas eu venho aqui e aqui eu busco a Deus, eu oro e lá fora eu não estou ligando com Deus. É impossível que eu venha aqui, me reúno e venha uma vida de unidade no nome de Jesus e saia daqui do mesmo jeito. É impossível. É impossível que uma pessoa entre no local de adoração a Deus, onde o povo de Deus está reunido no nome de Jesus, na unidade, e Deus derrama da sua bênção, Deus toca na nossa vida, e eu saio daqui do mesmo jeito. É impossível.
a não ser que você não esteja realmente envolvido, sendo tocado pelo poder do Espírito Santo. Estão entendendo, sim ou não? Então, Deus não está presente no individualismo. Ele manifesta a sua bênção, o seu poder no seu povo reunido. Pode pegar no livro de Atos, na igreja primitiva. Gente, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você crê nisso que você está lendo, que nós estamos aqui conversando? Desde as 6:30, quando a gente marcou de estar aqui reunido, eu estou com esse pensamento. Eu não vim aqui por acaso. Eu vim aqui porque eu quero adorar o nome que é sobre todo nome. Eu não vim somente para encontrar com os meus irmãos. Eu vim aqui para orar por ele e receber a oração dele, desse homem e essa mulher de Deus. Eu não vim aqui para encontrar pessoas queridas que eu gosto. Eu vim aqui porque através dessa pessoa, Deus tem poder para manifestar na minha vida. Aqui é um lugar de coisas sobrenaturais. Aqui é um lugar onde o povo de Deus se reúne. Aqui é um lugar onde Deus vai mover o céu e a terra. Abra a tua mente espiritual. Onde o povo de Deus está reunido, não importa onde seja, no nome de Jesus, é ali que o Senhor concede a bênção. E tantos problemas, tantas dificuldades, individuais, familiares, como igreja, como país nós temos, e a gente vem aqui para assistir. Se eu estou assistindo, eu não estou na unidade. Você tem que abrir tua boca, você tem que orar, você tem que sair do seu lugar, você tem que se colocar nos ministérios que Deus tem para a sua vida, para que o corpo de Cristo verdadeiramente venha receber das bênçãos de Deus. Está claro ou escuro, gente? Amém?